Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela da Bicompliance e hoje eu quero falar com vocês sobre cookies e o impacto disso na LGPD. Toda vez que a gente entra num site, hoje em dia a gente tem aquele aviso de cookies que a gente precisa aceitar. E bom, é justamente sobre isso, teve um avanço muito grande em relação a essas notificações, esses avisos de cookies, que é muito relevante para nós em relação à LGPD. Mas antes de a gente entrar nessa temática, vamos para o que é um cookie, né? O que significa um cookie? Cookie, ele é, em síntese, né, um arquivo texto que será instalado no seu navegador. E aí, quando tem essa instalação do cookie, esse cookie, né, ele capta algumas informações do que você vai pesquisar, por exemplo, de quanto tempo você vai ficar dentro das páginas, qual página você vai acessar primeiro, ou seja, você aceita o cookie, ele baixa esse arquivo no seu computador e aí ele vai rastrear algumas situações que você faz nesse site, né, seus históricos de pesquisa. E bom, os dados coletados aqui, eles geralmente não são dados pessoais. A gente não está falando aqui de nome, CPF, RG ou informações sensíveis. Geralmente são históricos realmente de navegação e das buscas que você está fazendo. Então, na prática, imagina que você acessa um site de viagens e aí ali você aceita o aviso de cookies que esse site utiliza. Nesse caso, um arquivo é baixado na mesma hora no seu navegador. Isso fica temporariamente, esse arquivo fica temporariamente no seu navegador. E aí, esse site ele pode rastrear quais buscas você fez. E aí, isso serve para que o site possa te oferecer promoções, te oferecer preços especiais para viagens para o local aonde você tem interesse. Então, a finalidade dos cookies é melhorar a navegabilidade dentro desses sites. Então, os cookies, eles podem armazenar também informações, né, como eu falei, quanto ao tempo que o usuário ficou em cada página, quais páginas foram mais acessadas, e assim a gente consegue até entender o que é mais relevante para o nosso cliente, né, do ponto de vista da empresa, a empresa consegue entender o que é mais relevante para o cliente dela, quando ela analisa o perfil dela dentro desse site, né, então quanto tempo ela ficou em cada página, qual página foi mais acessada. E é importante dizer também, né, que não tem um limite para as informações que os cookies podem armazenar. No entanto, elas são capazes de registrar um e-mail, as preferências de pesquisa no Google, a cidade em que você está conectando e mais. E bom, os tipos de cookies, a gente tem, em regra, aí, dois grandes tipos de cookies, tá? Os cookies de sessão, também chamados de cookies transitórios, e esse é um cookie que ele é apagado quando é fechado o navegador. Então, isso é um item que é armazenado de forma temporária, ele não retém as informações depois do fechamento e geralmente armazena dados na forma de uma identificação que não faz a coleta de informações pessoais do usuário. A gente tem também um tipo de cookie que chama cookie permanente. Esse tipo de cookie ele é armazenado no disco rígido mesmo do computador até a expiração ou até o usuário excluir esses cookies da máquina. Então, esses cookies eles são utilizados para coletar dados de identificação sobre o usuário, como preferências para um site específico ou comportamento de navegação na internet. Mas bom, agora que a gente entendeu o que é um cookie, né? Como que isso fica perante a LGPD? Com a LGPD, a gente tem como o principal pilar da legislação a transparência sempre que tiver um tratamento de dados pessoais. Lembrando aqui que dados pessoais são tudo aquilo que a gente consegue identificar uma pessoa, então nome, RG, CPF, endereço, até mesmo endereço de IP, entra nesse momento. Então, em qualquer momento que você está lidando com dados pessoais, você está sujeito à LGPD. Como muitas vezes os cookies, eles captam esses dados pessoais que permitem que a gente identifique essa pessoa, armazenam dados relacionados a um IP, talvez. Tudo que envolve dados pessoais está sujeito à LGPD, portanto, a gente precisa ter, em primeiro lugar, uma transparência com o usuário. É por isso que quando a gente entra nas páginas, agora a gente tem aquele aviso de cookies e alguns cookies vão além e até melhor ainda, colocam para a gente ali já uma política de privacidade para a gente ler em relação ao site, em relação ao que serão feitos com aquelas informações que os cookies estão captando.
Então, a gente tem aqui uma transparência, a obrigatoriedade de transparência, de comunicar ao titular de dados o que é que está sendo coletado dele, para qual finalidade está sendo coletado esse dado também. Tudo isso vem na política de privacidade que vai estar no site e, mais do que isso, você não é obrigado a aceitar esses cookies. É por isso que você tem ali aquele momento de aceite dentro dos sites. Então, você, em primeiro lugar, informa o titular de dados, deixa com bastante transparência para ele o entendimento do que será feito com os dados que são coletados, quais dados são coletados, se vai ter um compartilhamento ou não. Ou seja, tudo que você fizer com esses dados que os cookies coletam, você precisa colocar na sua política de privacidade. De preferência que essa política de privacidade fique já ali naquele aviso de cookies também. E você precisa dar essa opção para o seu titular de dados de aceitar ou não esses cookies. Então, isso foi uma grande mudança que a LGPD trouxe para a gente, uma grande mudança na prática. Eu recomendo que todos os sites que captem dados pessoais, se você tem um negócio que você capta dados pessoais, que o seu site utiliza cookies, eu recomendo fortemente que você coloque esse aviso que você utiliza cookies, dá a opção para o usuário aceitar e coloque ali também a sua política de privacidade, que tem que constar ali com muita clareza e transparência o que está sendo coletado, para qual finalidade, se é compartilhado, ou seja, tudo que vai envolver esse dado pessoal que você coletou. Dessa forma, você consegue, como empresa, se resguardar em relação a qualquer multa que possa vir da Lei Geral de Proteção de Dados. E do ponto de vista do usuário, isso é algo muito benéfico também, porque assim, quando você acessa um site, você fica muito mais tranquilo para compreender o que está sendo coletado das suas informações, para que servem aqueles cookies, e aí você decide se você quer ou não aceitar esses cookies. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre o que é cookie e também do impacto disso perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Até a próxima, pessoal!